Título da exposição bíblica é A Proteção de Deus. Mas eu quero falar sobre essa leitura. A leitura inicial, ela nos dá algumas razões importantes para que você, querido irmão, entenda que você, que tem parte nessa diversidade de pessoas, mas que é unido a Cristo, título da exposição passada, tem algo a ser produzido, feito para a glória de Deus. Não importa se você é o olho, não importa se você é o ouvido, não importa se você é a boca, mas todos, sem exceção, que estão ligados ao cabeça que é Cristo, tem algo no serviço a Deus. Então, essa unidade, ela é completa por causa da diversidade. O texto mesmo já nos ensinou que não seria bom e saudável se todos fossem olhos, ou todos fossem ouvidos, ou todos fossem boca. Então, cada um de nós, sem exceção, tem algo a servir. Você tem algo a servir para o reino de Deus e na casa de Deus. Então, o que nós vimos no capítulo 3, na semana retrasada, nós aprendemos então sobre essa unidade e que essa unidade, ela vence as diversidades, mas que a diversidade é extremamente importante, justamente por causa que estamos unidos nesse corpo, que é a igreja. E que nós precisamos movimentar esse corpo, porque é aquilo que o próprio cabeça da igreja, Cristo, nos chama a viver. E agora, no capítulo 4, nós vamos ver um pouquinho da necessidade do serviço de cada um, porque nós vamos ver que, por meio dessa diversidade, mas por causa da ação prática de cada um daqueles irmãos, que nós lemos tantos nomes lá no capítulo 3, em colocar em prática aquilo que eles foram convocados a fazer, na luta contra a oposição. Então, a oposição dos inimigos, a obra que estava sendo realizada era real. Então, logo que a construção dos muros começa, a oposição se levantou. Mais uma vez, não é a primeira vez. Para aqueles que têm tido a curiosidade, têm visto que essa volta do exílio não foi assim, estamos voltando para casa e está tudo lá no seu devido lugar. Apenas vamos arrancar algumas poeiras e novamente gozaremos e deleitaremos do nosso doce lar. Não foi assim. A cidade estava destruída, os seus muros derrubados, as suas portas queimadas, o templo destruído, os seus utensílios roubados. Esse era o contexto, um contexto de caos. O povo de Deus precisou voltar à lei, a estudar a lei. Então, de forma progressiva, nós vemos o cuidado e essa proteção divina no trato com o seu povo, para que ele voltasse à sua terra. Mas tudo aquilo que ele estava fazendo no cuidado do seu povo também trazia um senso de responsabilidade para cada um daqueles irmãos que teve o privilégio de voltar, porque muitos não voltaram. Nós vimos, quando estudando o texto de Daniel,
na quinta, ele não voltou. A idade já era avançada. E ele sabia do plano e da vontade de Deus para que ele continuasse trabalhando arduamente ali onde ele foi colocado. Mas aqueles que voltaram, eles não poderiam voltar e se sentar no canto de uma praça, em um banco, e esperar que os outros assim o fizessem. Eles precisavam colocar as suas mãos no serviço pesado. Eles precisavam ter esse senso de responsabilidade, por meio desse senso de responsabilidade, fazer aquilo que foi determinado a cada um deles. E aquilo que eles fizeram era extremamente importante para o sucesso do plano maior que vem do próprio Deus. Então, o capítulo 4 de Neemias é um resumo do que acontece em 52 dias de construção ou reconstrução dos muros. Parte foi reconstrução, mas parte foi do zero. 52 dias. E sempre que o povo de Deus se levanta para fazer a sua obra, seja lá nos muros, ou seja aqui na igreja local, vai haver oposição. Vai haver. Vamos enfrentar dificuldades. Às vezes, daquilo que o próprio inimigo semeou dentro da igreja. E outras vezes, daquilo que vem de fora, do externo. E nós precisamos estar focados naquilo que o Senhor nos chamou a fazer, para que haja sucesso no plano pré-estabelecido por Deus. Nós temos a responsabilidade. Ou vamos deixar as pedras clamarem? Ou vamos negligenciar aquilo que Deus nos chamou a fazer individualmente e coletivamente? Aqui nós vemos que o povo de Deus, não todos, mas grande parte do povo de Deus, se colocou à disposição. E isso incomodou os inimigos. Então esse texto aqui, irmãos, esse capítulo que nós vamos ler todo, mostra que a vida cristã é uma guerra contínua até a volta de Cristo. Seja lá nos tempos de Neemias, Esdras e tantos outros, seja no nosso tempo, eu e você. Então convido você a abrir o texto das Sagradas Escrituras e com reverência lemos o texto bíblico. Neemias capítulo 4, versículos 1 a 23. Todos acharam? Diz assim o texto da palavra de Deus: Tendo Sambalate ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito, e escarneceu dos judeus. Então falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria, e disse: Que fazem esses fracos judeus? Permite-se-lhe-á isso? Sacrificarão? Darão cabo da obra num só dia? Renascerão? Acaso dos montes de pó e as pedras que foram queimadas? Estava com ele Tobias, o amonita, e disse: Ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derribará o seu muro de pedra. Ouve, ó nosso Deus, pois estando sendo desprezados, caia o seu opróbrio sobre a cabeça deles, e faze que sejam despojos numa terra de cativeiro. Não lhes encubras a iniquidade, e não se risque diante de ti o seu pecado, pois te provocaram a ira na presença
dos que edificavam. Assim edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade da sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Mas ouvindo Sambalate e Tobias, os arábios, os amonitas, os asdoditas, que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante, e que já se começavam a fechar-lhes as brechas, ficaram sobremodo irados. Ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. Porém, nós oramos ao nosso Deus e, como proteção, pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Então disse Judá: já desfaleceram as forças dos carregadores e os escombros são muitos, de maneira que não podemos edificar o muro. Disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão disto, nem verão, até que entremos no meio deles e o matemos. Assim faremos cessar a obra. Quando os judeus que habitavam na vizinhança deles 10 vezes nos disseram: de todos os lugares onde moram, subirão contra nós. Então pus o povo por famílias nos lugares baixos e abertos, por detrás do muro, com as suas espadas e as suas lanças e os seus arcos. Inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossas mulheres e a vossa casa. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já sabíamos e que Deus tinha frustrado o desígnio deles, voltamos todos nós ao muro, cada um à sua obra. Daquele dia em diante, metade dos meus moços trabalhavam na obra, e outra metade empunhavam lanças, escudo, arco e couraça. E os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá, os carregadores que por si mesmo tomavam as cargas. Cada um com uma das mãos fazia a obra e a outra segurava a arma. Os edificadores, cada um trazia a sua espada à cinta e assim edificavam. O que tocava a trombeta estava junto de mim. Disse eu aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos no muro muito separados, longe uns dos outros, no lugar em que no lugar onde ouvires o som da trombeta, para ali acorrei a ter conosco. O nosso Deus pelejará por nós. Assim trabalhávamos na obra, e metade empunhava as lanças, desde o raiar do dia até o sair das estrelas. Também nesse mesmo tempo disse eu ao povo: cada um com seu moço fique em Jerusalém, para que de noite nos sirvam de guarda e de dia trabalhem. Nem eu, nem meus irmãos, nem meus moços, nem os homens da guarda que me seguiram largávamos as nossas vestes. Cada um se deitava com as armas à sua direita. Amém? Baixe sua cabeça, vamos orar. Bondoso Deus, nós rogamos a Ti, ó Pai, que nós possamos estar com os ouvidos, com o nosso coração, com a nossa mente, atenta àquilo que o Senhor quer nos ensinar por meio da Tua palavra. Que o Teu Santo Espírito nos ilumine, não só a entender, mas trazer uma aplicação prática para os nossos dias, para que nós possamos estar sempre atentos àquilo que o Senhor tem nos dado por meio da Tua palavra. Que corações possam ser impactados,
que haja conversão genuína, transformação, por aquilo que o Senhor faz por meio da sua palavra. Que o teu Santo Espírito, Senhor, penetre no mais íntimo do nosso coração e nos transforme à imagem do teu Filho Jesus. É assim que oramos, no nome de Jesus. Amém. Mensagem central. A proteção de Deus supera todas as investidas do homem caído. Foi o que nós vimos aqui na leitura. Deus tem o seu plano. O homem tenta, mas Deus supera todos. O seu plano é infalível. Não há derrota naquilo que Deus se propõe a fazer e a usar homens e mulheres, assim como eu e você. Então nós vamos ver aqui variados métodos para que o plano de Deus, a vontade de Deus para com o povo de Deus, a cidade do povo de Deus, fosse paralisada. Mas o que nós veremos é essa proteção de Deus. Aqueles que estão com o seu coração e as suas mãos dispostas para o serviço. E a primeira lição que nós já vamos ter logo de início é a ira do inimigo. E aí o que eu quero trazer para nós pensarmos é: a vida cristã é uma batalha sem trégua na luta contra o pecado. Essa é a nossa primeira luta. Nós que fomos redimidos, já estamos nessa luta, estamos em guerra contra o pecado. Porque nós sabemos que aquilo que desagrada a Deus nos constrange, porque nós sabemos o que Ele fez por nós. Ele nos amou, Ele foi misericordioso, Ele demonstrou seu amor não porque nós éramos bondosos ou algo do tipo, pessoas fofinhas e bonitinhas. Não, nós éramos inimigos de Deus. Mas a sua misericórdia nos poupou daquilo que merecíamos. A ira de Deus, a misericórdia de Deus nos poupou de receber o que nós merecíamos, a ira. E a sua graça nos deu aquilo que eu e você não merecíamos. Não merecíamos, mas Ele nos deu. É o amor dEle, escancarado, derramado sobre a minha e a sua vida. E por isso nós estamos em uma constante luta contra o pecado. Se você não está nela, meu querido, você precisa entrar. O pecado não pode ser normalizado a um salvo, de maneira nenhuma. Não pode. Mas em outros momentos, é uma batalha contra os inimigos da cruz. Então nós estamos sempre nessa guerra. Uma guerra que não cessa contra o nosso próprio pecado. E uma guerra contra aqueles que investem contra o povo de Deus, os salvos, os eleitos. Há uma investida constante para que eu e você não fiquemos dispostos e alegres em poder servi-lo e até mesmo adorá-lo. Hoje eu compartilhei com meus queridos irmãos da melhor sala de EBD. Qual é? Novos membros e batizando. Quem saiu, perdeu. Mas o que eu falei com eles é exatamente isso. E recentemente eu até compartilhei um post do querido pastor Tiago Guerra, que é a mudança do que significa o culto a Deus. Por isso, quando inicia o culto aqui, eu pergunto: vocês estão alegres porque eu e você somos privilegiados de poder estar aqui para adorar o nosso Deus que nos salvou,
que nos redimiu para uma nova vida, que nos deu uma viva esperança. Nós temos um propósito de vida. Nós não estamos aqui simplesmente para viver 80, 100 anos, como quem busca nada, vento. Não, nós procuramos viver para a glória de Deus, para o louvor dEle. É isso que nós temos como propósito de vida agora. Então, estar num culto público é um privilégio que nós não devemos, em momento algum, abandonarmos. Tanto que o autor de Hebreus fala, lá no capítulo 10, verso 25. Mas eu estou falando não que eu tenha alguma autoridade no sentido de faça isso, senão você, miserável, vai para o inferno. Não, eu quero que você veja esse privilégio como de fato um privilégio, um deleite, algo maravilhoso. É como se chegássemos no final do ano, depois de um ano suado de muito trabalho, esgotados, nós temos ainda um fundinho de reserva, e nós temos pago um dia no campo ou na praia para nos deleitarmos. Cada domingo deve ser assim por nós vivido. Esse privilégio de chegarmos no dia do Senhor e poder estarmos aqui, adorando aquele que nos salvou da ira de Deus, do inferno eterno. É uma férias que eu não quero ter. E acredito que você também não. Viver a eternidade no inferno vai ser um terror, não por estar lá com o diabo, não por causa do ranger dos dentes, ou cheiro de enxofre, porque nós estaremos separados de Deus. De Deus, irmãos, para todo sempre. Em alguns dias, não é uma temporada, não é um purgatório, é eternidade. Então, estar aqui é um privilégio tal que é indescritível. Nós não temos palavras para falar o quanto é precioso estarmos aqui. Porque não tem a ver com o meu gosto, com o seu gosto, não tem a ver com os bancos, não tem a ver com o local, não tem a ver a nada disso, tem a ver com Deus. Tem a ver com o nosso Senhor Criador, com Cristo, que nos redimiu, e com o Espírito Santo de Deus, esse trino Deus, a qual nós temos então esse privilégio de adorar. Então essa luta está aí. O inimigo não quer que nós gozemos desse privilégio. Ele quer que você venha como um fardo, como um peso, como uma rotina religiosa. Ele quer que você perca o seu amor no serviço, na boa obra de Deus. Ele quer que você seja um inútil no reino. Porque se você estiver ativo, você está propagando as boas novas, o evangelho da salvação. Você está sendo um instrumento de Deus. Você está sendo alguém que está sendo relevante para o reino de Deus. Mesmo que ninguém veja o seu trabalho, o seu esforço, Deus vê. Deus vê. É impossível fazer a obra de Deus sem oposição em algum momento. Neemias nos ensina alguns princípios aqui. Primeiro, os inimigos muitas vezes vão se unir, mesmo não concordando um com o outro, mas para paralisar a obra de Deus. Vão se unir.
Aqui nós temos alguma ideia disso. Prestem bem atenção, nós já vimos 3 personagens lá no capítulo 2. O conhecido Sambalá, que era do norte, Tobias, que era do leste, e Gesem. Esses 3 apareceram lá no capítulo 2, versículo 19. E já estavam engajados em fazer oposição à obra de Deus. E agora nós somos informados no texto que outros se juntaram. Os arábios, que eram do sul, os amonistas e os adoditas se juntam. Versículo 7. Estão unidos para se oporem ao povo de Deus. Há aqui uma orquestração contra o plano de Deus. Mas nós sabemos, ele será frustrado. Mas sempre que a igreja do Senhor, a igreja de Deus, se levanta para fazer aquilo que Deus chama a fazer, inimigos se agitam, o mundo cai. Tentando frustrar os planos de Deus, mas eles vão cair, mas tentando. Então esse mundo caído, ele sempre vai tentar fazer uma conspiração contra a igreja, o povo de Deus. Segundo, os inimigos estão cheios de ira. Por quê? Porque eles estão vendo o progresso na construção dos muros. E aquela restauração está deixando eles irados. E Sambalá, ele reúne seus opositores, ele mobiliza sua tropa, para que ir contra o povo de Deus. Versículo 2. E esses inimigos não querem a restauração em hipótese alguma do povo de Deus. Enquanto Jerusalém estava em baixa, estava na sua pobreza, estava em ruínas, eles estavam calmos. Bastou o povo de Deus, movido pelo próprio plano de Deus, os seus desígnios. E eles começaram a se agitar. E eles começaram a lançar insultos. E então nós vemos que quando Jerusalém se levanta, Samaria cai. E esse era o medo, o temor deles. Terceiro, os inimigos escarnecem do povo de Deus e querem humilhar de todas as maneiras. E aqui a expressão do texto original é chacota. Talvez não conhecido tanto pelos jovens. Talvez o jovem, aquela zoeira maldosa, né? Aquela tirada, aquele lacrou, sabe? É isso que o inimigo tentou fazer aqui. É diminuir a autoconfiança. É fazer com que você, querido irmão, fique às mínguas, triste, abalado, calado, sentado, paralisado. Era exatamente isso. O inimigo, ele sempre vai tentar te humilhar. Para quê? Para te parar. Para te parar. Ele chama eles de fracos. Esse povo fraco. O inimigo, ele faz chacota. Ele ridiculariza. Ele tira o valor. Ele deprecia. Ele encafifa na sua cabeça que você é inútil. Mas qual é a resposta? A ira e a chacota do inimigo. A oração e o ânimo para trabalhar. É isso que o texto nos ensina nos versículos 4 e 5. Neemias, ele faz uma oração imprecatória aqui. É aquela oração: Deus, esses inimigos da cruz
carecem da sua justiça, porque a minha justiça não vai fazer a sua justiça. E ele sabe, Neemias, que só Deus de fato poderia fazer. Então ele faz essa oração pela justiça de Deus sobre os seus inimigos. E Neemias nos ensina que essa oração é aquilo que é mais prático e mais fácil que nós podemos fazer. Então, meu querido, em momentos de crise, onde o inimigo quer sapatear em você, ele quer fazer chacota, zoar você, a primeira coisa que você precisa fazer é pôr um olhinho, não ungido, no seu joelho, para que você volte a dobrá-lo. Passa aquela pomadinha, sabe? Para dar aquela aliviada, dobra o joelho e ora. Conversa com Deus. Faça uma oração imprecatória. Chame o juízo de Deus para aquilo que está lutando contra você, querido irmão. Neemias faz essa oração por dois motivos. Primeiro, ele fala que os seus inimigos estão lutando contra o próprio Deus. Eles estão deixando Deus ainda mais irado. É isso que o versículo diz. Ele não fala de si mesmo como uma vítima, mas a sua oração aponta para a justiça de Deus e que os inimigos de Deus estão atentando contra o próprio Deus. E depois, em segundo, porque os inimigos estavam desprezando o próprio povo de Deus. O próprio povo de Deus. Então a oração, irmãos, capacita-nos a dar vazão ao que sentimos que muitas vezes está contra nós. Nós comunicamos isso com Deus. E quando confiamos em Deus e na sua soberania e na sua própria justiça, nós entregamos aquilo por meio da oração e descansamos. Descansamos. O nosso ressentimento, aquilo que nos distraía de olhar para o próprio Deus, some. Nós retomamos como se pudéssemos a sanidade mental. Voltamos no eixo, porque nós sabemos quem é o Deus dos céus. Ele é soberano, Ele é o Deus Criador. Tudo está sendo regido pela sua soberana vontade. E a segunda coisa que Neemias nos ensina aqui é que depois de orar, ele não fica sentado. Ele não pega o controle da TV e espera Deus agir. Ele não se tranca no quarto ou fica isolado. Ele recobra o ânimo e vai trabalhar. Ele ora e age. O que Deus tinha mandado ele fazer? Lidere um povo na reconstrução dos muros. Mas tem inimigo, Senhor. Eu te levantei para reconstruir os muros. Então vai lá e reconstrua. Você já pediu a justiça. Você já orou, você já me comunicou. Agora faça a sua parte. Aquilo que lhe cabe é, põe a mão na massa, irmão.
É isso que ele nos chama. Concentre-se na obra que Deus deu a você. Concentre-se naquilo que Ele colocou sobre as suas mãos. E aí nós não vamos ficar distraídos pelos inimigos. Os inimigos de Deus, os inimigos da cruz, os inimigos da igreja. Nós vamos se concentrar em Deus e aquilo que Ele nos chamou a fazer. Segunda lição: como enfrentar as investidas do inimigo. Então, os inimigos do povo de Deus aumentaram a pressão. É nítido na leitura, nós vemos isso. E usaram estratégias diferentes para atacar o povo de Deus. A primeira era o quê? Causar confusão. Versículo 8. A confusão é tão perigosa quanto a guerra. Você já deve estar ouvindo isso, né? Uma das coisas mais importantes da guerra não é tanto a conquista do território, mas é a informação. Pausa. Olha como Deus, no meio de um Oriente Médio, tem preservado o povo de Israel. Parece que, não sei se vocês tiveram a mesma impressão que eu, mas quando eu estava lendo esse texto para estudo, para preparar o sermão, e eu vendo aquilo que está acontecendo em Israel, é a mesma ideia. Está cercada no norte, no sul, no leste, no oeste e até dentro, porque Gaza está praticamente dentro de Israel. E Deus protege o seu povo. Eles não deixaram de ser povo de Deus. E nós vemos como que, muitas vezes, na estratégia da informação, ela é o suficiente para desarticular todo o sistema. Israel tem lançado tanto ataque aéreo como por terra e aniquilado exatamente aqueles que lideraram o ataque há mais de um ano atrás. E todos eles, que eram os líderes, morreram. O último agora recente, nessa semana passada. Continuando, voltando para cá. Então, a confusão é algo que desnorteia. A confusão é algo como a violência, porque ela causa confusão entre o próprio povo. O inimigo ele tenta se infiltrar, intimidar, desestabilizar o próprio povo. E o seu objetivo era exatamente causar confusão tal que a obra fosse parada. Porque aquilo ia tirar a atenção e o serviço e distraí-los, em vez deles estarem ali no serviço. A segunda estratégia, também no versículo 8, foi o ataque. Os inimigos do povo de Deus se uniram para atacar Jerusalém. Eles queriam pegar a cidade de surpresa. Eles planejaram fazer o ataque. Eles queriam não apenas causar uma confusão, mas queriam aniquilar, matar os judeus que retornaram e que estavam trabalhando. Versículo 11. Esse era o objetivo. E como Neemias, então, ele enfrentou a pressão e o ataque dos inimigos. Irmãos, vocês sabem que eu já falei várias vezes aqui.
a repetição não é à toa que está no texto bíblico. E o que Neemias faz, mais uma vez, versículo 9? Oração. Oração. Neemias era um homem prático. Nós sabemos como ele começou nisso, com uma pergunta para o seu irmão e que virou uma oração. Ele era um administrador com excelência, mas só por conta da sua oração. Ele tinha capacidade de fazer perguntas certas na hora certa, de chegar nas pessoas certas, de mobilizar pessoas, de levantar o ânimo, de fazer tudo para que aquilo aconteça. Mas Neemias sabia que o sucesso disso só poderia vir por meio de Deus. E por isso ele sempre estava conversando com Deus. E aí eu te pergunto, quanto tempo você tem investido na oração? E a oração não é um substituto da ação. Nós vimos isso no ponto anterior e vamos ver nesse ponto. Mas ele teve outras estratégias. A outra arma que Neemias usou contra os inimigos foi a vigilância constante. Também no versículo 9. Não basta orar, vigie. Vigie. Precisamos estar com os olhos abertos. É preciso ter essa estreita conexão com o céu, por meio da oração, mas também com a terra, por meio da vigilância, da atenção. Temos que ter uma boa organização, temos que ter fé e temos que ter obras. Precisamos estar atento às armadilhas e os laços, as ciladas que os inimigos colocam para que nós venhamos a cair. Precisamos vigiar sempre. Outro conselho que Paulo dá nas suas cartas: esteja em vigilância de dia e de noite. Muitos caem por não vigiar. Que exemplos bíblicos? Sansão caiu porque ele não vigiou e deitou a sua cabeça no colo de uma mulher. Davi, ele não perdeu guerras, mas ele perdeu quando ele adulterou. O apóstolo Pedro, porque não vigiou e dormiu, e mais tarde negou o Senhor. A desatenção ou o relapso em prestar atenção no que está à sua volta pode levar você à ruína. Então, um olho no peixe e outro no gato. É a hora de nós sermos estrábicos, né? Sabe? Conseguir olhar para dois sentidos. Sempre atentos. Outro destaque, o ponto básico do desafio de Neemias é: lembrai-vos do Senhor. É tão comum, por mais maluco que seja, nós esquecemos quem é o nosso Pai. Lembre do Senhor. Neemias fala: lembra do que o Senhor já fez pelo nosso povo? Vocês lembram? Você lembra o que o Senhor fez por você? Pelo menos uma coisa você tem que lembrar: que você foi salvo. Não é pelo carro novo, pela sua casa, pelas coisas que vão ficar tudo aqui, mas é aquilo que você vai levar. Aquilo que você vai levar. Ele te salvou. Então lembre disso. Então, lembrai-vos do Senhor.
Observe o que Deus já fez. Olhe para a sua fidelidade no passado. Veja os livramentos que Ele deu ao seu povo no passado. Não será diferente agora com você, querido irmão. Mas você confia? Você de fato confia no Deus que você já professou, que você já confessou crer? Então a tendência é que quando nós não lembramos daquilo que o Senhor já fez por nós, é que nós baixemos as armas. Baixemos as armas. E aí a ruína vem. E muitas vezes, isso vem logo depois de uma grande vitória, vamos dizer assim. Lembra de Elias? Elias no Monte Carmelo, uma vitória esmagadora contra os profetas de Baal. A mulher zomba dele. A mulher diz que vai capturar, matá-lo. Ele acabou de vencer 400 profetas. Mas quando ele tira o olho de Deus e acha que foi ele precisou fugir. Então nós precisamos redirecionar o nosso foco, o nosso temor, não tremer diante do inimigo, mas tremer e temer diante de um Deus tão grande. Então, quem teme a Deus, não teme os homens. Então, você não vai sucumbir àquilo que o incrédulo te pede para fazer, porque antes você teme a Deus. Então, o incrédulo te manda fazer algo que é contrário à vontade de Deus, que aquilo é uma afronta contra Deus, mas só assim você vai ser aceito por mim, pelo meu grupo. Só se você se portar assim, só se você se vestir assim, só se você fazer isso ou aquilo, que você é aceito. Mas o que Deus pensa disso? Não, Deus não aprova. Então eu vou ficar fora do grupo. Eu não vou fazer isso nem aquilo, mas eu vou fazer a vontade de Deus. Amém? Então tema a Deus, para que você não venha temer homens. Última lição: perseverando em meio à oposição. E aqui algumas lições para nós. Em primeiro lugar, volte à obra de Deus e faça a sua parte. Então, o nosso Deus frustra os propósitos do inimigo, mas nós precisamos voltar a fazer sua obra, pois esse trabalho é nosso. Aqui há a soberania de Deus e aqui também há a responsabilidade do homem. É você que precisa fazer, não são os anjos. Não é o seu irmão, é você. Deus lhe deu dons, capacitou para você fazer aquilo que Ele pediu para você fazer. Ninguém pode estar paralisado na obra de Deus. Então volte ao muro. Volte ao muro. Volte a fazer aquilo que Ele lhe chamou a fazer. Volte a envolver-se com o plano de Deus para a sua vida. Não baixe a arma. Não fuja da linha de frente. Não se intimide com as intimidações do inimigo da cruz. Você, querido irmão, está envolvido e protegido pelo Deus que te salvou. E você é o agente de Deus.
é um soldado do exército de Deus, que recebeu da graça de Deus, para pôr a mão no arado, na obra, no serviço, e não ficar paralisado. Mantenha-se ocupado e com os olhos abertos, vigiando sempre. O que nós vemos nos versículos de 16 a 18 é que eles estavam ali trabalhando, mas vigiando. Os moços, os chefes, os carregadores, os edificadores, todos trabalhando e vigiando. Não podemos deixar a arma no chão sequer. Ela deve estar do nosso lado. E qual é a nossa boa arma contra o nosso inimigo, querido irmão? É uma espada? É o quê? Você tem? É a palavra de Deus. Então a ação, a vigilância precisam caminhar juntas. Fiquem perto uns dos outros. É isso que ele diz no texto. Nós precisamos ter essa diversidade, mas essa união que nos deixa compactados, perto uns dos outros, para que na hora da necessidade, na hora que a trombeta soar, pedindo um reforço, nós possamos ouvir, nós podemos estar tão perto que logo chegaremos. Nós precisamos nos envolver. E trabalhe, queridos, à medida das suas forças, não além dela e nem menos. Nem mais e nem menos, mas aquilo que Deus lhe chamou a fazer. Deus nos chama para o serviço. Os preguiçosos nunca se envolvem. E quando se envolvem, logo desistem. O trabalho de Deus exige dedicação, esforço, suor, constância. Esse é o chamado de Deus. Não é para o ócio. Não é para ficar acomodado. Mas sempre vigilante e atento àquilo que Ele dispôs a você na boa obra dEle. Então, nós podemos aplicar isso em diversos temas. Nós podemos falar sobre isso na reconstrução da sua família. O que lhe cabe? A oração e a ação. O que você está fazendo? Isso nós podemos aplicar na igreja. Orar e agir. O que lhe foi dado e o que lhe está sendo pedido pelo próprio Deus. Na sociedade, no seu trabalho, onde quer que você esteja. Há aplicações diversas daquilo que o texto está nos dando. Mas confie em Deus, empunhe as armas de Deus. Esteja pronto para o bom serviço na obra de Deus. Para concluir essa exposição, queridos irmãos, o sucesso na vida cristã começa na dependência de Deus. E como nós mostramos de forma prática a dependência? Na oração. E isso vai nos levar ao quê? A ação. E a ação é o quê? Fazer a vontade de Deus. Não há o que o inimigo possa fazer contra o povo de Deus e que venha frustrar os seus planos. Nada pode frustrar os planos de Deus. Nem eu e nem você, e muito menos o inimigo dele. Mas eu e você somos chamados, convocados para a boa obra, para o serviço. Sempre na dependência dele, sempre com a disposição, sempre com responsabilidade, para bem servirmos e para que mais pessoas se acheguem
a igreja de Cristo, para o louvor e glória dele. Então você, querido irmão, precisa pegar a sua arma, pegar aquilo que foi disposto a você, independência de Deus, servir. Amém?